Graça e paz, igreja linda e amada do Senhor. Boa noite, sejam bem-vindos. Pode baixar a luz aí. Daqui a pouco a gente lê a palavra. Calma. Saveste não. O louvor estava sendo entoado, a igreja estava adorando. E me veio à mente na hora que estávamos louvando ali, nesse louvor sobre as águas, obrigado, meu irmão, me veio à mente a cena, né? Eu sempre convido a igreja a fazer isso. Quando nós lemos a palavra, nós precisamos mergulhar dentro da palavra, buscar nos colocar dentro das passagens. E me veio muito à mente do momento ali de Pedro andar sobre as águas ao encontro de Jesus. Ali é um passo de fé tremendo, imenso, que só é possível com a presença do Senhor. E nós temos vivenciado isso, nós temos falado sobre isso, tanto na série de domingo, Tempo de Frutificar, com essa série que estamos na campanha da vitória sobre queimar no secreto, trazendo a importância de nós vivenciarmos a presença do Senhor, porque é tudo que nós almejamos na vida, só é possível se vivermos na presença do Senhor. É a presença de Deus quem nos traz sustentação, é a presença de Deus que nos traz suporte, é a presença de Deus que nos fortalece, é a presença de Deus que nos traz saúde, que nos traz provisão, é a presença do Senhor que nos ajuda no dia a dia, e é essa presença, por isso que eu gosto de mergulhar na cena. Eu não sei como você está aqui hoje, mas de repente você pode estar passando um tempo onde você imaginava tanta coisa, estava olhando para Deus, começou a caminhar, mas de repente, em algum momento da sua vida, você pode estar vivenciando, sentindo como se estivesse afundando dentro do mar. E Jesus, ele está dizendo para você hoje: vem, filho, vem, filha, porque a minha presença te basta. Comigo você jamais irá afundar. Creia e viva essa verdade na sua vida e você vai colher frutos da presença do Senhor. Sejam bem-vindos a mais uma noite na presença do Espírito Santo. Assim é o nosso culto da campanha da vitória, é um tempo de nos colocarmos diante de Deus, fazendo um propósito com Deus, vivenciando a sua presença. Não é barganha, porque com Deus não se barganha, mas é buscar a presença de uma forma mais focada, né? Fazendo votos, fazendo jejum, tendo tempo mais a profundidade de Deus. E como eu acabei de falar, quando permanecemos em Deus, esse Deus é maravilhoso e a sua graça vem sobre nós e aquilo que tanto almejamos, Deus nos dá e nos dá muito além daquilo que nós pensamos. Então é assim, o culto de campanha da vitória é isso, é onde nós nos colocamos juntos ali com o propósito diante de Deus, 7 dias, 7 semanas ali juntos, firmes, você, aquilo que você almeja, se colocando diante de Deus, vivendo a presença de Deus e deixando Deus fluir na sua vida, e nós temos colhido testemunhos maravilhosos. Tem um que, glória a Deus, vixe, deixa acontecer aí, deixa a pessoa tomar coragem e trazer no tempo certo o testemunho, vocês vão ver que maravilha que Deus fez. Milagre só é possível na presença do Senhor. Nesse tempo da campanha, a gente sempre traz uma série de mensagem no período para nos fortalecer ainda mais, e essa série ela tem mexido, tem buscado, tem motivado para que nós fomos mais ainda profundo na presença do Senhor. É a série Queimando no Secreto. Essa série de mensagens eu já falei anteriormente, eu deixei o livro ali, mas está tudo bem. É uma série, eu não estou vendendo o livro, é que eu gosto muito de trazer, né, o embasamento. Claro, o livro que nós nutrimos é esse livro aqui, nada substitui a palavra do Senhor. Tá? Mas essa série ela vem embasada aqui em algumas experiências do pastor Fabiano Ribeiro, lá da igreja da cidade de São José dos Campos. Ele escreveu esse livro, Queimando no Secreto, e é dela que vem aqui as experiências de uma vida profunda no secreto, que deu fruto a essa série de mensagens
que nós começamos há 4 semanas atrás e vamos terminar no final desse mês. Porque o próprio Deus, ele nos instruiu a importância de buscarmos viver a profundidade na presença do Senhor. Jesus, ele falou e está registrado em Mateus 6, versículo 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, o seu pai, que o vê em secreto, o recompensará. O Senhor Jesus, ele nos ensinou para que todos nós tivéssemos um tempo no secreto com o Senhor. E Ele, mais do que ninguém, nos ensinou essa importância de vivenciar. Quando você vê o Evangelho, quando você vai lendo o Evangelho, você vai ver que a todo instante Jesus, Ele cumpria ali a sua jornada, mas Ele constantemente ele saía para ter tempos a sós com o Pai. E Ele nos ensinou a isso. Olha, nada na vida substitui o seu tempo a sós com o Pai. Nós temos falado semanalmente que a Bíblia, a palavra de Deus, esse é o único livro que precisa da presença do autor para ser compreendida. Nós precisamos da presença do Espírito Santo para compreender a direção que ele traz em toda a sua palavra. Pois bem, hoje, dando sequência a essa série de mensagens que estamos vivenciando, nós vamos continuar no tema que começamos a semana passada. O fogo no secreto impulsiona o seu destino. E hoje nós vamos finalizar esse tema, porque nós precisamos entender que é o secreto que nos impulsiona para cumprirmos o destino profético que Deus tem para nós. E na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso 6, nós vamos ver que tem um texto que diz assim, humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Nós precisamos entender que diante de Deus precisamos nos humilhar, sermos humildes, estarmos entregues a Ele, porque os humildes Ele exaltará. Olha, entenda uma coisa, o secreto é o lugar da humildade e o destino é o lugar da exaltação. Portanto, desfrute, meus irmãos, humildemente da presença do Rei, diariamente no seu secreto, e se prepare para romper, para viver tempos, sendo exaltado pelo Pai, que nos glorifica, que nos ajuda, que nos traz a sua graça sobre nós. Mas não tem a ver com nós, tem a ver com Ele. Tudo que Ele derrama para nós, tudo que Ele traz para nós, é para que o nome dEle seja glorificado. Eu quero orar por essa palavra nessa noite com vocês. Vamos orar, Pai. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Te agradecemos por esse tempo, te agradecemos pela Tua presença nesse lugar. Te agradecemos por cada filho e filha Tua aqui nessa noite conosco. Vem, Espírito Santo de Deus, Tu tem livre acesso nesse lugar. Tu nos conhece melhor do que nós mesmos. Então vem, Pai, ministra aos nossos corações, que a Tua palavra venha nos empoderar para que nós possamos avançar e cumprir todos os destinos, os propósitos que Tu tens preparado para nós. Que as palavras de minha boca e o meditado do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor. Tu que és a minha rocha, o meu Redentor. Amém. Olha, eu quero ler um texto com vocês aqui. Quer dizer, eu quero dar sequência ao texto que começamos a ler a semana passada, que encontra-se lá no livro do Êxodo, capítulo 3. Nós começamos a ler a semana passada o 1 até o 3, e hoje nós vamos completar a leitura dos versos 4 ao 12. E diz assim, Êxodo, capítulo 3, versículo 4, sua Bíblia, ou acompanhe no telão, porque a palavra do Senhor diz assim, olha. O Senhor viu, lembra, né? Moisés estava pastando, subiu no monte e foi atraído por uma sarça ardente. O texto ele continua. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. E disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor,
De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Eu tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu o envio ao faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? E Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Essas são as palavras do Senhor e nós damos graças a Deus por elas. A semana passada, meus irmãos, nós começamos a refletir em princípios que nos fortalecem para desfrutarmos da presença de Deus no secreto, de uma forma tão profunda que somos empoderados para cumprir o quê? Os destinos, os nossos destinos, os propósitos para o qual Deus nos criou. Como nós vimos, nós carregamos a presença de Deus dentro de nós, pelo seu Santo Espírito, e nós precisamos compreender que carregar a presença é fruto da obra perfeita e completa de Cristo. Por isso, nós precisamos desfrutar dela com mais profundidade, com mais paixão. Sabe como é que uma pessoa ora e adora sem parar? Sabe aquela pessoa que é constante na oração e adoração? Sabe por que uma pessoa é assim? É quando ela consegue ter a percepção daquilo que ela carrega dentro de si. Quando a pessoa compreende que carrega dentro de si a presença do próprio Deus através do seu Santo Espírito, ela não sabe fazer outra coisa a não ser viver uma vida de oração e adoração a Deus. Conforme nós vimos na semana passada, o autor John Eldredge, ele no seu livro Resiliente, ele diz: como uma árvore direciona suas raízes em direção às profundezas do mundo subterrâneo, devemos aprender a explorar a presença de Deus onde ela habita, dentro de nós, no fundo do nosso ser. Sabe, quando uma água, e a gente viu aqui, a gente falou sobre a tamareira, né? A gente usou o exemplo da tamareira, que Deus busca tamareiras, não busca orquídeas. A orquídea ela é muito bonita, mas as suas raízes elas são superficiais, ela é muito frágil. Então, rapidamente, ela pode morrer, que ela não tem profundidade, mas Deus nos chama para ser feita a tamareira. Tamareira, suas raízes elas vão profunda em busca de vida, que é a água, nutriente, para que ela possa crescer sustentável e frutificar. Assim somos nós cristãos, precisamos ir no mais profundo do nosso ser, na busca da presença do Senhor, para que possamos estar fortalecidos, enraizados e possamos gerar muitos frutos e frutos que permaneçam. Em nosso secreto, é fundamental termos a consciência e desfrutarmos com profundidade da presença do Senhor. Porque é Ele que nos fortalece, é Ele que nos impulsiona para o cumprimento do nosso destino profético. Então é nele que precisamos nos enraizar e buscar nos fortalecer. Então eu quero dar continuidade aos princípios que começamos a ver a semana passada. Nós vimos 3 princípios. O fogo empodera o seu destino quando você o busca intencionalmente. A gente viu a semana passada, precisamos ser intencionais na busca pela presença de Deus. Nós vimos também que para ser impulsionado, nós precisamos reconhecer a manifestação do céu, ou seja, quando Deus faz, quando Deus age, quando Deus realiza, a gente precisa estar reconhecendo a mão de Deus, realizando as coisas em nosso meio, na nossa vida. E nós vimos também que nós somos empoderados para alcançar os nossos destinos, quando nós
Não somos mais atraídos pela superficialidade. Quando nós começamos a desfrutar da profundeza da presença do Senhor, não é nada mais superficial que vai atrair os nossos olhos, porque nós descobrimos aquilo que é melhor e que faz bem para nós. Portanto, seguindo com os princípios que começamos a ver, nós precisamos entender que o fogo empodera o seu destino quando, em quarto lugar, você tem experiências personalizadas. Quando nós temos experiências personalizadas. Ah, como assim, pastor? Ah, sabe uma caneca? Em casa está cheio de caneca, né? Tanta caneca, falta até café para tanta caneca que tem. A gente, às vezes, não vai numa gráfica e personaliza a caneca do jeito que a gente quer, né? Então, se a gente vai dar um presente para alguém, a gente... Ah, meu pai é doido pelo time do Central, então está cheio de caneca do Central em casa. Ele pode ganhar todo aniversário, mas é caneca do Central, ele não liga não, ele ama. Então a gente personaliza, né, tanta coisa ali para marcar, para presentear alguém, para fazer algo, enfim, para ter experiências assim com Deus. Para empoderar o nosso destino, nós precisamos entender que nós vivenciamos experiências que são personalizadas. Ou seja, são coisas exclusivas para nós. Sabe a caneca do Central? É meu pai que ama. Se falar do Central aqui, se eu não dissesse que era um time, vocês não sabiam nem o que era. Por quê? Porque é algo personalizado para ele. É assim com o nosso Deus. Quando desfrutamos da permanência no secreto com Ele, Ele tem algo exclusivo para nós, para você, entre você e Ele. É no secreto com Deus que as suas experiências são as suas experiências com Deus. Não é algo que você ouviu de alguém que aconteceu com Deus, que você viu algum relato de uma experiência que alguém teve com o Senhor, não. É algo seu, exclusivo seu, único seu, entre você e Deus, algo que você vivencia de uma forma única com Deus, porque o próprio Deus preparou para que você usufruísse com Ele. Observe o que o texto nos diz, o texto que acabei de ler aí, do Êxodo. Os versos 4 e 6, o Senhor viu que ele aproximava-se para observar, o Senhor viu Moisés chegando, e então, do meio da sarça, Deus chamou Moisés, Moisés, eis-me aqui, Senhor. Então, ali, quando o Senhor preparou exclusivamente aquela sarça ardente para chamar a atenção de Moisés, foi algo exclusivo, preparado para Moisés, para Deus ter ali um primeiro encontro ali com Moisés. E o texto continua, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. Deus, ele tem algo exclusivo para nós, mas para vivenciarmos a presença do Senhor, nós precisamos buscar nos purificar, nós precisamos buscar a santidade, nós precisamos caminhar em santidade com Deus. Disse ainda, o texto continua, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. É no secreto que o seu temor por Deus é despertado e é desenvolvido. Olha, Moisés, ele foi criado até os 3 anos com a sua mãe biológica, lembra? Moisés foi colocado no rio, foi pego ali, né, pela filha do faraó, só que para amamentar, para criar, né, a irmã esperta, né, eu conheço uma pessoa, você quer que eu leve para que amamente ele, para que dê o alimento que ele necessita nessa fase, leve e depois traga. Então, ela foi esperta ali, então Moisés, ele vivenciou cerca de 3 anos ali com a sua mãe biológica, mas depois ele seguiu para a sua mãe adotiva, lá no palácio. E no palácio, ele foi imerso em outra cultura, ele foi imerso em outro tipo de espiritualidade, e ali ele cresceu. E o cartão de visita que Deus trouxe a Moisés, nesse momento, nesse encontro, naquela montanha, foi o fogo e a sua santidade. Foi mostrar a Moisés, olha, agora você está me conhecendo, você vai caminhar comigo através do fogo, através de uma vida santa. E tudo isso no início assustou Moisés, mas ao mesmo tempo fez ele perceber que as bases necessárias para o seu relacionamento com Deus precisava ser queimar no coração pela presença e ter uma vida santificada no Senhor. Deixa eu perguntar uma coisa a você.
Quais são as suas experiências que marcam a sua vida? Essas experiências, elas ocorreram ou ainda elas vivem ocorrendo? Ou foi algo que ficou só no passado? Eu vou mais além. Qual foi a sua última experiência com o Espírito Santo? Você teve alguma experiência com a presença do Espírito Santo? Qual foi a última vez que ficou marcado em você essa presença com o Espírito Santo? Entenda, e o Espírito Santo ele tem experiências personalizadas para você. E isso é tremendo, porque quando nós começamos a compreender que no meio de bilhões de cristãos na Terra, o Pai tem algo exclusivo para você, para mim, isso faz toda a diferença, meus irmãos, no tipo revelador de quem o Pai é. E quanto nós precisamos nos preocupar com o que temos revelado para o Pai. Porque se nós estamos vivendo experiências profundas com o Senhor, ela vai nos moldando internamente, mas chega a um ponto que isso vai transparecer para as pessoas que têm algo diferente. O queimor tem alguma coisa diferente com essa pessoa. É a vida do secreto com Deus, que primeiro queima dentro, transforma o caráter e transfigura a presença de Deus. No texto a gente vai ver que Moisés, quando descia, ele transfigurava, o rosto dele brilhava da presença do Senhor. A gente fica assim. Quanto mais imerso na presença do Senhor, mais as pessoas conseguem enxergar o brilho de Deus na nossa vida. Olha, o termo multiforme graça de Deus, ele também se aplica a isso. Nós somos a multiforme graça do Pai, sendo revelada, sendo expandida para todo mundo. Observa aqui a primeira epístola de Pedro, lá capítulo 4. Diz, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, façam com quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, façam com que a força de Deus provê, de forma que todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Ou seja, a multiforme graça de Deus, ela vem sendo revelada dentro de nós. Então nós precisamos transparecer, transbordar dessa graça do Senhor para todos os nossos redores, para todas as pessoas possíveis, para serem alcançadas assim como nós fomos alcançados. Seja falando, seja servindo, nós precisamos extravasar esse amor de Deus que vem sobre nós para todas as pessoas, principalmente aquelas que estão mais próximo de nós. Olha, não é verdade que uma amizade, ela é constituída e construída pela assiduidade, pelo relacionamento, pelo acesso, pela afeição, pelo tempo gasto, pelo investimento, pela conexão. Tudo isso faz com que uma amizade ela cresça, desenvolva e se fortaleça? Não é verdade? A mesma coisa é no nosso relacionamento com o Senhor. Nós precisamos ser intencional, nós precisamos investir, nós precisamos ter afeição, nós precisamos gastar tempo, nós precisamos aumentar a conexão. Tudo isso é necessário no relacionamento com Deus. E se depender do Espírito Santo, o tempo de mornidão, ele acabou na sua vida. É tempo de você queimar no coração o desejo de buscar mais viver a presença de Jesus. Amém? Continuando, o fogo empodera o seu destino, quanto em quinto lugar você reafirma a sua identidade. Você precisa afirmar e reafirmar. O Bispo Miguel ele costuma dizer uma frase que diz assim, a visão vaza. Ou seja, para que a gente esteja lembrando constantemente aos liderados algo, seja em qualquer ministério, seja em qualquer coisa na vida, a gente precisa estar lembrando. Por quê? Porque com o passar do tempo, as pessoas vão esquecendo. E aí, por isso essa expressão, a visão vaza, a visão vaza. A gente precisa estar todo o tempo relembrando. Então, nós precisamos estar todo o tempo relembrando. E quem nos relembra é na presença. A presença do Senhor, a palavra do Senhor, ela nos relembra que eu e você, que nós somos filhos de Deus. Nós não podemos jamais perder esse senso de identidade, meus irmãos.
Você não é o seu trabalho, você não é o que disseram de você um dia, você não é um fracassado, você não é um Zé Ninguém, você não é uma pessoa que não vai dar em nada na vida, não. Você é um filho, uma filha amada do Senhor. Ele criou você para propósitos específicos. Então você se encha de alegria, não com esse ego do mundo, mas enche o coração de alegria, porque você é uma joia preciosa, porque você é filho do rei. Você é filho do rei. Nós precisamos ter essa convicção. Somos filhos amados do Deus vivo. E essa verdade, ela precisa ser reafirmada constantemente. O texto diz lá, verso 11 e 12. Moisés, porém, respondeu: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Você vê? Moisés, ele não tinha certeza de quem de fato ele era. Moisés, eis-me aqui, Senhor. Olha, eu tenho um desafio para tu. Você vai ser a pessoa que vai libertar o meu povo ali do Egito. Aí Moisés vem, mas Senhor, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? E Deus vem e afirma, Deus afirmou, eu estarei com você. Cara, tu é meu filho, eu estou te enviando, eu estarei com você. Eu não sei qual é o seu propósito, mas espero que você já tenha encontrado no Senhor. Às vezes, quando a gente enxerga, o desafio é imenso e a gente fica com medo, mas quem sou eu? Eu não falo direito, eu sou um pouco tímida, eu não conheço tanto assim, mas porque Deus me chamou para fazer assim? Porque Ele é Deus. Ele te criou com esse objetivo, Ele te criou para esse propósito, e Ele disse uma coisa, Ele não te enviou só, Ele disse, eu estarei com você até o fim dos tempos. Então não pergunte, não invente desculpa, só diga, eis-me aqui, Senhor. Me prepara, porque o Senhor sabe como eu sou, mas me prepara, porque eu estou aqui, e eu quero ser empoderado, empoderada, para ir avançar e cumprir o destino para o qual tu me criaste. Deixa Deus te levar, deixa Deus te levar. Foi justamente naquela caverna que Moisés foi impulsionado para o seu destino. Tem muita gente, chamou, ele vai te dar provisão. Se ele chamou, ele vai te capacitar. Se ele chamou, ele vai com você. No secreto, Moisés recebeu a clareza de quem ele era. Olha, entenda, antes de a gente fazer algo, vem o ser. Então, antes de eu fazer algo para Deus, eu preciso entender que eu sou filho de Deus, que eu cumpro aquilo ao qual Ele me chama. Jesus, Ele todo o tempo que estava aqui, Ele sempre reafirmava, eu não estou aqui para cumprir a minha vontade, mas para fazer a vontade do Pai. A orfandade espiritual, ela também é uma marca de tentativas de encontrar valor no ativismo. Olha, fazer é inevitável para os filhos de Deus, mas nós precisamos entender e tomar cuidado quais são as nossas motivações ao fazer. Se nós estamos fazendo algo para Deus, porque Deus nos chamou, e eu estou ali cumprindo o que Ele nos chamou, glória a Deus por isso. Agora, se nós estamos ali com uma capa apenas fazendo algo para que eu possa aparecer, mas eu não tenho nenhum fruto de intimidade com o Senhor, cuidado. Cuidado, porque Deus ele não quer nenhum ator, Ele não quer nenhum intérprete. Deus não buscou pessoas. Você já percebeu que Jesus ele foi lá em 12 pessoas, e se nós fôssemos escolher ali no lugar de Jesus, na nossa cabeça, se a gente fosse escolher, a gente não escolhia nenhum dos 12? Porque a gente é muito seleto nas coisas. A gente muitas vezes fica assim, não, fulano não tem capacidade, não, tem que ser ciclano, porque tem que ser um perfil assim. A gente não tem essa mania, né? Quem capacita é Deus, quem sabe das coisas é Deus. A gente às vezes bota uma régua muito alta para algo que Deus não chamou para fazer régua nenhuma. Às vezes a gente julga e a gente não foi chamado para ser juiz, o único juiz é o Senhor. Nós precisamos apenas cumprir com aquilo que Ele nos traz, servir com a motivação certa, servir porque eu sou amado por Deus, eu não sei fazer outra coisa a não ser amar as pessoas. Eu preciso amar as pessoas difíceis, pastor. Porque às vezes você já foi uma pessoa difícil um dia e alguém te amou. Aí hoje você vai amar alguém difícil, assim como fizeram com você. Por quê? Porque nós estamos conectados à videira. E aquele que nos alimenta do amor é para que a gente possa amar todas as pessoas assim como Ele nos ama. Quem é você? Simples. A resposta que você deve trazer quando alguém perguntar, quem é você? Você
Eu sou uma pessoa que fui salvo por Jesus e hoje eu sou selado com seu Santo Espírito. O Santo Espírito, e sou um filho, uma filha amada de Deus. Por isso, eu e você, nós somos co-herdeiros com Jesus. E a gente termina aí caindo e se entregando aos prazeres do mundo, principalmente nesse tempo. Sabe qual é o resultado disso? Sabe qual é o motivo disso? Porque não tem a certeza da sua identidade, de quem é. Porque quando nós somos filhos amados de Deus, nós não cedemos a tentações, nós não cedemos às tentações malignas, nós não cedemos a oportunidades que vão nos afastar de Deus, que vão nos levar para longe dos caminhos de Deus, que vão nos trazer um prejuízo. Não, a gente tem a certeza de que tem um Pai que nos cuida, que nos traz a sua graça, que nos traz provisão, que nos direciona, que muitas vezes nós podemos até não entender aquilo que está acontecendo na nossa vida, mas nós obedecemos, porque sabemos que a mão poderosa dele está em cima de nós. Então, se nós não entendemos, mas ele continua no controle de todas as coisas. Essa é a certeza que não traz abalo sobre a nossa vida. A partir da sarça ardente, Moisés, ele não só lembrou quem ele era para Deus, como qual seria o seu destino e a sua missão de vida. É o que nós queremos ver agora, para finalizar. O fogo empodera o seu destino, quando, por último lugar, você descobre a sua missão. Quando você descobre a sua missão, o seu propósito. Todos nós fomos criados para uma missão, para cumprir um propósito. E o propósito é do Senhor, foi Ele que nos criou. Então é Deus que nos mostra aquilo que nós precisamos cumprir aqui, enquanto na terra, enquanto nessa jornada. E o texto diz assim, disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios oprimem. Aí lá vem o envio, aí lá vem. Prepara, Moisés. Ele falou tudo, preparou tudo, e Moisés falou, é isso mesmo, e agora, Senhor? O que é que vai acontecer? E ele disse, agora vai, vá-se embora. Não tem outro não, vá você. Vá, pois agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Mas, Senhor, eu falo meio gago, traga o seu irmão Arão, ele vai lhe ajudar, mas você vai. Olha, volto a dizer, diante do Senhor, não vai ter gagueira, não vai ter medo, não vai ter receio. Joga por terra tudo isso. Só diga assim, eis-me aqui, Senhor. Porque Ele vai curar, Ele vai libertar, Ele vai tirar tudo aquilo que pode te impedir aos teus olhos de cumprir o propósito dEle. Mas Deus, Ele não vai deixar de cumprir os propósitos que Ele preparou para você. Creia nisso. O que Moisés fora destinado a fazer era tão grande, mas tão grande, que ele precisava ouvir do próprio Criador. Quando ele viu a grandeza de Deus no fogo e a sua voz naquela epifania, por mais que Moisés tinha, esse era o destino que Deus tinha para Moisés. Qual é o seu destino? Qual é o seu propósito? Para que é que Deus está te chamando hoje? O que é que Ele tem colocado na tua vida como desafio? Às vezes a gente tem algo e a gente pensa algo tão distante, algo tão grande, e a gente fica às vezes esperando algo espetacular, e de repente Deus está te chamando para fazer algo da tua casa. Para você ser um elo, uma ponte para Ele alcançar um familiar teu. Para você ser um elo, uma luz, a tua casa ser uma fonte de luz do Senhor, para mudar a tua vizinhança, de repente difícil. Para que você seja a justiça de Deus no ambiente do teu trabalho, de repente. Não busque coisas tão distantes. Às vezes Deus está trazendo algo aparentemente simples, mas tão poderoso quanto a vontade dEle para a sua vida. Só esteja atento. Como Deus usa alguém. Como é que Deus usa alguém? É interessante que Deus, olha, Ele considera tudo.
Deus considera tudo, inclusive as nossas cabeçadas ao longo da vida. Ele usa isso também para o cumprimento do nosso propósito. Ele considera nossas experiências, o nosso histórico familiar, o nosso preparo intelectual, os nossos talentos, os nossos recursos, a nossa personalidade, os nossos dons, tudo em nós fará sentido em nossa missão. Deus usa cada detalhe. Às vezes a gente fica assim, não, mas eu sou tão falho, não, mas eu aprontei tanto com o Senhor, que será que o Senhor vai me usar? Aí é que Ele vai usar mesmo. A gente usou essa expressão. Segunda-feira a gente teve lá na igreja Aliança, falando sobre célula lá no começo lá, e a gente teve, num dos momentos lá, falando como começou a nossa célula, a gente falou do que Deus fez no nosso casamento, e aí, uma doença, uma ferida fechada, é um ministério aberto, de repente aquilo que Deus vem curando na sua vida, é aquilo que Deus quer que você vá ajudar outra pessoa que está ferida para ser curada. Nós precisamos entender isso. A graça e a soberania de Deus, ela orquestra tudo isso para que o propósito e a missão dele aconteça através da sua vida. Creia nisso. O pastor Rick Warren, ele costuma dizer, pior do que morrer é ter uma vida sem propósito. É passar na terra sem propósito. Conheço pessoas que saem de manhã para trabalhar e chegam tarde da noite do trabalho. Aí dorme, no outro dia vai de manhã trabalhar e volta e chega tarde da noite. Vocês raramente conseguem enxergar essa pessoa na rua caminhando. A pessoa só vive nisso. Não tem outra coisa que a pessoa faz. É justamente assim. Quando o Rick Warren fala pior do que morrer, não é uma morte aqui fisicamente, ele está falando espiritualmente. Pior do que morrer, pior do que ter uma vida sem atividade espiritualmente para Deus, é passar a vida toda sem cumprir o propósito do Senhor. Nós precisamos compreender o propósito que Deus trouxe para a nossa vida, para que nós possamos fluir e ter a nossa vida ativada, ter a nossa vida alegre, motivada. Eu creio aqui, eu acho alegria quando você vai vendo pessoal nas células, vivenciando o ambiente de célula, quando você vê um cursilho acontecendo, as pessoas se vindo, as pessoas fazendo aquela alegria, aquele mover do Senhor, quando a gente vê alguma atividade acontecendo, a gente vai vendo as coisas acontecer, quando a gente vê os destinos das pessoas ocorrendo e acontecendo, e Deus usando uma pessoa para ajudar no crescimento, no desenvolvimento de outras, na salvação de alguém, quando a gente vê alguém que estava praticamente morta ali espiritualmente, longe dos caminhos do Senhor, e é alcançado porque alguém fez essa ponte para que essa pessoa viesse a conhecer Jesus. Isso é maravilhoso, isso é cada um de nós. Deus chama cada um de nós para sermos pontes, para que Ele possa alcançar a vida das pessoas. O pessoal do ministério pode vir aqui, louvor. Olha, Deus tem um propósito, Deus tem uma missão para cada um de nós. Nossa função é descobrir e buscar cumprir, por mais desafiadora que ela seja. O tempo hoje é o da nova aliança, meus irmãos, pela obra perfeita e completa de Cristo na cruz. O Espírito Santo hoje, ele atua em novas dimensões, em possibilidades que são imensuráveis. Por mais que nós tentássemos aqui trazer experiências, são inúmeras, que a gente nem imagina tanta coisa vivenciada na presença do Espírito Santo. E Ele quer ter experiências únicas com cada um de você no seu secreto. Receba esse texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios e guarde ele no coração com muita expectativa. Diz assim, 2 Coríntios, capítulo 3, os versos 8 a 18. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça? Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo, se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas
não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito Santo. Moisés, ele desceu, ele precisou cobrir o rosto, mas Jesus, ele veio e rasgou o véu que impedia a nossa ligação por conta do pecado com Deus. Hoje todos nós temos livre acesso ao Pai. Todos nós precisamos desfrutar dessa presença do Pai através do seu Santo Espírito. E Ele habita dentro de nós, em todo aquele que aceitou o Senhor como Senhor e Salvador, Jesus. Tem o seu Santo Espírito dentro de nós, dentro de você. Usufrua, viva. Ele está dentro de você, Ele quer desfrutar de experiências incríveis com você, algo exclusivo, só seu e dele. Moisés entrou, perdão em Deus, inclusive eu e você ainda hoje. Entenda, o secreto nos impulsiona para o cumprimento do nosso destino. Somos todos enviados pelo Senhor para cumprimento do propósito dEle. E quando alguém perguntar por que tudo isso, você pode responder: foi o eu sou que me enviou, quem me mandou. No texto, no versículo 14, disse Deus a Moisés: eu sou o que sou, e isto que você dirá aos israelitas: o eu sou me enviou a vocês. Quando alguém questionar, quando o cansaço bater, quando alguma dúvida vier, quando alguma coisa tentar lhe dizer o contrário daquilo que Deus chamou você para fazer, que a sua resposta seja: olha, retira-te daqui, porque quem mandou cumprir o meu destino, o meu propósito, quem mandou fazer isso, foi o meu Deus, foi aquele que é, foi o Rei do Rei Jesus, foi o Emanuel, Deus conosco. Se entregue a esse Deus maravilhoso. Viva a presença desse Deus maravilhoso. Desfrute da presença desse Deus maravilhoso. Deixe com que Ele destrave e lhe indique, lhe envie para o cumprimento do seu destino, para o cumprimento do seu propósito. Viva em si tudo aquilo que Ele tem preparado para você. Agora se prepare, porque você pensa que Deus tem algo assim para você, mas quando nós nos deparamos, nós percebemos que o nosso Deus, Ele é muito amoroso, e o que Ele tem para nós é muito além daquilo que a gente já imaginou um dia. Vamos orar ao Pai. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor. Obrigado por esse tempo, pela Tua palavra, a Tua palavra que nos empodera a avançar, a Tua palavra que nos destrava para que a gente possa cumprir os nossos destinos proféticos, a Tua palavra, Senhor, que faz com que nós confrontemos a nós mesmos, Pai, para corrigir tudo aquilo que precisa ser corrigido, para que o Senhor possa habitar mais fluamente, Senhor, fluindo do mais íntimo do nosso ser, para que possa avançarmos, para que todos nós possamos avançar, porque o Senhor tem propósito através da nossa vida. Oh Pai, obrigado por essa igreja, Senhor. Obrigado porque Tu nos trouxesse a esse lugar, para o cumprimento da Tua vontade nesse lugar. Pai, os campos aí, eles estão vastos e nós precisamos, como Tua igreja, nos mover para levar, Senhor, a Tua palavra, a Tua presença, o Teu amor para todas essas pessoas. Que assim como nós um dia
elas não te conhecem, precisam ter a oportunidade de te conhecer, Senhor. Nós não temos poder nenhum, mas nós somos empoderados por Ti para sermos uma ponte, porque só o Senhor pode todas as coisas. Por isso, usa-nos, Pai. Eis-nos aqui. Vem, Senhor, nos envia, cada um de nós, onde quer que nós estejamos, que sejamos um farol a brilhar da Tua presença, da Tua palavra. Que nós possamos, Pai, abrir a boca, Senhor, e o Teu Santo Espírito flua e fale, Senhor. Convençam a todos aqueles que o Senhor é Rei, que o Senhor é o Deus dos deuses, que o Senhor pode todas as coisas, que a vida sem Ti não faz sentido, Pai. Não faz sentido. Por isso queremos Te agradecer. Obrigado, Jesus, pela Tua poderosa presença. Ajuda-nos, para que nada nos traia, nada nos tire da Tua presença, nada nos desvie. Nos ajuda, Senhor, porque sem Ti não somos nada. Nós nascemos para Ti e para Ti queremos viver.